diz ele aí no verso de número 20: vós possuís unção que vem do Santo. Esse é o ponto. E diz no verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Ou seja, vocês sabem porque vocês receberam unção. Mais uma vez, esbarramos na nossa teologia contemporânea para entender um texto da Escritura. Lembre-se, naquela época não havia preocupação dos escritores bíblicos com relação a essas questões que, de certa forma, são trazidas nos nossos dias. A primeira afirmação de João, e claro aqui, é que unção não é, na verdade, uma espécie de qualificação pós-fé. Não significa que eu e você nos convertemos e depois acontece alguma situação ou algum momento em que nós somos de tal forma ungidos, como se fosse uma espécie de segunda bênção, como se fosse uma espécie de uma ocasião posterior e que distinguisse crentes que não têm unção com crentes que têm unção. É meio que, de certa forma, incerta ou não correta essa afirmação. Até aquela que usamos geralmente para dizer que um determinado pregador tem unção. Sim, mas quem ouve também tem unção. O que o texto está dizendo é que é essa diferença que existe. Vós, todos, sem distinção, recebestes no tempo passado a unção. Todo aquele que crê em Cristo Jesus está ungido. É isso que o texto está dizendo. Não existe uma segunda ocasião. Quando eu e você confessamos a Cristo, quando nós cremos, Deus nos ungiu. Deus nos concedeu essa graça, ou seja, não é outro ato, pelo contrário, não é na verdade uma situação pós-fé, é exatamente a evidência da minha fé. Eu sei que eu creio porque eu recebi a unção, e é exatamente essa unção que me ensina, é essa unção que me faz saber. Se não, leia de novo comigo o verso de número 20, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos, não apenas algum, todos, tendes conhecimento. O nosso conhecimento da verdade procede exatamente dessa unção que nos foi concedida. A pergunta, claro, que eu e você fazemos, então, afinal de contas, de que unção ele está falando? Verso número 20 deixa claro que é a unção que vem do Santo, ou se preferirem, a unção que vem do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Que como o Evangelho de João nos ensina, no capítulo 14, verso 17, dizendo que nós o receberíamos, como aqui ele diz que nós recebemos, e quando nós o recebêssemos, ele nos ensinaria toda a verdade, o outro Consolador. Isso está lá em João 14. Em João 16 também, a mesma perspectiva nos é anunciada. Ele vos ensinará a verdade, ele falará de mim. Portanto, é isso que João está relembrando agora na sua carta, conforme ele escreveu lá no seu Evangelho. Quando eu e você cremos, Jesus, na verdade, nos concede a unção do Espírito Santo para que nós conheçamos, para que saibamos e para que o Espírito Santo nos ensine, para que ele de fato nos conduza ao conhecimento da verdade, para que por meio dele eu e você consigamos distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Mas essa é uma obra do Espírito Santo em nós, o que realmente é extremamente relevante. Em resumo, todos os que creem têm unção, e porque têm unção sabem a verdade, e por isso permanecem nela, porque receberam a unção, que é o próprio Espírito de Deus, que é o ensino procedente desse Espírito que nos concede o conhecimento da verdade. Ou seja, esta mensagem, ela não será compreendida pelos irmãos por qualquer outra razão. Não é a capacidade retórica do pregador, não é, na verdade, o seu conhecimento profundo de teologia, não é, na realidade, a sua capacidade de didática, de explicar e dizer as coisas com clareza. Não é, na realidade, a sua forma criativa de trazer essas mensagens e aplicá-las aos dias de hoje. Os irmãos entenderão essa mensagem porque o Espírito Santo falará com os irmãos. Porque é Ele, e não o pregador.
porque a palavra é compreendida por meio dele. Os irmãos podem até intelectualmente compreenderem tudo aquilo que eu disser, mas isso não terá valor na vida dos irmãos, a não ser que o Espírito, de fato, fale ao coração dos irmãos. É dele que dependemos. Por isso é que eu creio que isso é tão relevante nos nossos dias, porque nós somos muito impressionados. Nós impressionamos com teologia, nós nos impressionamos com retórica, com oratória, nós nos impressionamos com conhecimento, com erudição. Alguns são tão eruditos que, na verdade, vocês saem de lá, sem entender nada, mas achando bacana porque a pessoa falou coisas que eu não sabia. E assim mesmo, nós ficamos impressionados com tudo isso, mas veja bem, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, dependemos necessariamente desses critérios. Tudo isso são instrumentos que Deus utiliza, são canais utilizados pelo Espírito Santo para nos ensinar, porque quem nos ensina e nos faz saber é o Espírito de Deus. E dele dependemos, todos. Quem prega e quem ouve. Que o Espírito, de fato,